cultura e também educação. Lembrando da vida de Shakespeare, o livro de poesias amadora vem com o objetivo de fazer as pessoas refletirem sobre a vida, valorizar mais amigos e família. Aqui conosco está a escritora e diretora de teatro Nadege Jardim, que usa como pseudônimo Diedra Rois, especializada em adaptar e encenar Shakespeare para crianças e jovens. E não deve ser fácil, a diretora já tem seu trabalho reconhecido. Então, Diedra Rois, você já foi para a Alemanha representando o Brasil, recebeu indicação para o prêmio especial pela pesquisa de linguagem e adaptação de clássicos para crianças e jovens, do prêmio Maria Clara Machado, 2002, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nos conte um pouco, então, sobre sua trajetória. Fora do ar já disse que é carioca, mas vive já há um bom tempo em Blumenau. É isso? Bom dia. Bom dia, prazer em recebê-la aqui. Prazer é todo meu. Eu sou carioca, mas já estou morando em Blumenau desde 2009, né? É uma cidade, assim, que eu sempre amei, assim, desde o primeiro momento que eu vim aqui. Foi em 94, fui até num FITUB, num festival universitário, quando eu ainda era estudante de teatro. E aí voltei várias vezes para o FENATIB, que é o Festival de Teatro para Infância e Juventude, né? Mas realmente é encantadora a cidade, né? Eu gosto muito de morar aqui. Você viu que culturalmente nós temos uma tradição muito grande, né? Tem aqui duas entidades que reúnem escritores da região, do estado. Enfim, você está em casa na Rádio que Toca Notícia, que é o nosso público também. É um segmento do nosso público. Então, agora, eu não sou especialista nem em livros, nem em teatro. Gosto das duas coisas, né? Há 10 anos lá associado, cadastrado na Biblioteca Fritz Miller, aquilo ali é uma beleza, até a localização da Rua das Palmeiras leva à reflexão, à vontade de ler, ao conhecimento. Agora, sei da importância de Shakespeare, mas adaptar para crianças e jovens, com certeza, em Diedra, não é fácil. Na verdade, é e não é, porque o Shakespeare, ele era um autor extremamente popular na época dele. Ele se tornou uma coisa mais erudita pela dificuldade, porque é um inglês mais clássico e pela distância mesmo da época, né? Mas ele é popular, a temática dele é popular, ele fala sobre o ser humano, e o ser humano continua sendo ser humano, né? De 1500 a 2013, a gente vê que as questões são muito atuais, são sempre as mesmas, somos humanos, né? É isso. Diedra, ser ou não ser, essa frase todo mundo conhece. Em plena hora do que o que importa é aparecer, continua sendo essa a questão, então parece que esse é o lema do seu trabalho, né? Na verdade, aqui em Blumenau eu faço parte de um coletivo, que é o Coletivo Shakespeare Livre. Eu sou diretora artística e contamos com vários artistas maravilhosos daqui. E o nosso último trabalho, que é uma intervenção, que se chama Loucas de Shakespeare, nesse trabalho nós trabalhamos exatamente esse tema, né? Porque primeiro a gente teve essa discussão do ser ou não ser, que é a discussão do Shakespeare, na verdade do Hamlet, né? E depois disso, um questionamento que passou a ser entre ser e ter, o que seria mais importante, só que atualmente já não é mais essa questão, né? A questão hoje é aparecer nas redes sociais, de alguma forma, 20 minutos de fama. Então a gente questiona dentro dessa intervenção qual é a questão realmente atual. Se o ser ou não ser ainda continua sendo uma questão, quanto esse aparecer é tão importante e quanto ser não é mais importante, né? Pois é, e aí, Diedra, eu pergunto, a repercussão do seu trabalho, o aproveitamento, as crianças tomam logo afeição pela leitura ou pelo conhecimento deste autor e escritor, teatrólogo, não sei se é esse o termo em matéria de teatro. Dramaturgo. Dramaturgo, essa é a palavra, dramaturgo, né? A sua experiência no FITUB e esse ano participou também? Com Loucas de Shakespeare, nós participamos, isso. E aí, a aceitação do público, como é que foi? Porque é uma intervenção, na verdade, não é um espetáculo. A gente chega no lugar e faz, e os atores, eles fotografam
fazem selfie, né? E fazem fotos para o... Autofotografia agora é selfie. Selfie. E que, inclusive, ontem eu fiquei sabendo porque que a Edith Gerner parece que fazia só fotos dela mesma e ela mesma tirava, né? Foi o Silvio Zimmermann até que me falou ontem, lá na Fundação Cultural, isso, que ela tirava todas as fotos dela mesma, ela tinha um disparador. Hoje isso é mais fácil, a Edith Gerner fazia selfie, a gente não sabia. Tinha um disparador, sim. Um disparador, sim, e todas as fotos ela mesma tirava. Até a máquina famosa na época virou, para muita gente no popular, sinônimo de máquina fotográfica. Eu vou comprar uma Kodak para mim. É uma marca, né? Verdade. Mas virou sinônimo. Com certa cerveja virou sinônimo de cerveja também, um refrigerante, né? Com a mídia, com o marketing todo em cima. Agora, e aí? O lançamento do livro Amadora, isso já foi feito? Vai ser feito? Na verdade, dia 30 agora de julho é o aniversário da Biblioteca Fritz Miller. Então, 10 horas da manhã vai ter uma cerimônia comemorativa a esse aniversário. Aliás, estão todos convidados, ela é aberta ao público. E lá eu vou estar autografando, distribuindo alguns exemplares. Vai ter recitação de poesia, eu vou estar fazendo isso, a Terezinha Manzac também vai estar fazendo. Mas, na verdade, o lançamento oficial é na Noite Multicultural da Fundação Cultural, no dia 7 de agosto, às 19 horas. Aí lá também vai ter essa distribuição de exemplares gratuita e autografados por mim. A peça Loucas de Shakespeare, que estreou em novembro de 2013 em praças e outros centros culturais aqui, continuam as apresentações? Sim, a gente se apresentou agora no FITUB e vamos nos apresentar no Viradão Cultural de Gaspar, dia 2 de agosto. É uma intervenção que funciona muito bem com o público por essa interatividade, porque eles depois fotografam o público com eles e postam no Facebook, que é uma página da peça. Interessante isso, né? E o público também posta no Facebook da peça as fotos que eles tiram. Estive na peça, né? Aí passam essa coisa de compartilhamento, né? Sim. Como também essa entrevista que eu estou fazendo com você, daqui a pouco estará no cbnblumenau.com. certo? O áudio dessa entrevista, porque tem gente que ouve, gosta, passa, compartilha e tudo mais. Agora, Deirdre, adaptação, eu não sei se eu vou fazer uma boa relação, mas você vai entender, o ouvinte também. Você vai no cinema, né? E boa parte ainda de filmes na tela grande, depois para a televisão, para as locadoras, para baixar na internet, não é? Uma boa parte de filmes tem como pano de fundo, pelo menos, ou então quase na íntegra, não dá, mas um resumo do livro. Não só o resumo da ópera, mas também do livro de poesias e tudo mais. No caso, você adapta para os mais jovens numa linguagem mais popular. Mas não prejudica o sentido todo daquilo que o autor diz? Na verdade, o que eu tento nessas adaptações é manter essa essência, do Shakespeare na temática. Com relação, claro, por exemplo, a métrica que ele usa em inglês já seria impossível quando traduz para o português manter, né? Então, a própria tradução já é uma adaptação, porque muitos trocadilhos e palavras com duplo sentido em português não tem. Então, a gente não tem como fazer que fique exatamente aquilo. E o tempo dos espetáculos do Shakespeare, que alguns têm 5 horas de duração, se a gente montar na íntegra, também, hoje em dia, é necessário adaptar, né? Essa coisa do inglês me lembra... numa ocasião, na transmissão do funeral da princesa inglesa, não é? Apareceu a palavra de deão, e todo mundo achava que é uma espécie, mas não é, literalmente o reitor da universidade. Deão de uma universidade não tem tradução para o português. Que engraçado, né? Sim, existem palavras que não têm tradução, né? Palavras do português mesmo que não existem em outras línguas, né? E o sentido, às vezes, realmente, se não adaptar, o pessoal não vai entender. Né? Sim.
Na verdade, eu não acredito muito nisso da compreensão, porque quando a gente coloca em cena, tem toda uma parte de gestual, de expressão corporal, expressão facial, que de uma forma ou de outra as pessoas captam, até crianças de 2 anos, 1 ano, alguma coisa elas compreendem. Claro que a compreensão de cada um é diferente, é singular, né? Não existem 2 seres humanos iguais, logo nunca vão ter a mesma compreensão de uma mesma coisa, assim, ao pé da letra, né? Eu vou aproveitar a sua deixa e fazer uma pergunta que você conhece muito bem o tema. Eu, ao longo dos anos, fazendo jornalismo de rádio e televisão, mas gosto muito de rádio, ouvi e entrevistei dezenas, talvez até centenas de atores que fazem teatro, alguns faziam rádio, Paulo Gracindo, ainda outros grandes nomes aí são oriundos do rádio, teatro, e hoje fazem teatro, cinema e televisão. Eu não lembro de ninguém, quando eu perguntei o que você gosta mais, do palco, não é, do cinema ou da televisão? As respostas, palco, pela reação do público, não é, que é ali sim. na hora. Não tem essa coisa, eu vou gravar, vou ver, ficou o capítulo que eu participei mais, o filme eu vou ver de novo, não tem isso, né? Cada dia a sensação é diferente, o texto o mesmo, Sim. não é? Às vezes tem improvisações, no seu caso, no seu grupo tem improvisações, não chamados cacos, um improvisozinho que não perde, que não tira o sentido da história. Na verdade, até pelo fato de ser uma intervenção, esse último trabalho, que interage muito com a plateia. Interage, né? E outros trabalhos que nós fizemos de rua. Num dia você ouve um tipo de resposta, no outro pode ouvir. Às vezes o público fala, o ator não pode ignorar, existe essa interatividade. É sempre aberto. O teatro é imprevisível, acho por isso que a preferência nacional e internacional dos atores, porque no cinema e na televisão, não desmerecendo, é um trabalho também bastante árduo, né? Gravar todo dia, mas é uma vez só. E tem edição. Então errou, você pode errar. Errou, não é você que conserta. Corta e faz de novo. O teatro é uma coisa imprevisível, é uma coisa ao vivo. Se você errou, você tem que consertar na hora, você e os outros que estão em cena. Então, e essa é a maravilha, né, do teatro. E quando acontece alguma coisa imprevisível, o público nunca esquece. É disso que o público lembra, exatamente. Aquela coisa que aconteceu e como aquela atriz ou aquele ator conseguiu superar e fazer daquilo uma coisa maravilhosa, né? Diedra, dando assim uma ideia daquilo que eu ouvi de atores e atrizes famosos, e não tão famosos, mas bons atores, boas atrizes, eu lembro de uma peça, Tudo Bem, no ano que vem. Deve ser uma adaptação em que Tarcísio Meira e Glória Menezes, os dois só no palco, com uma direção, com a equipe de apoio, tudo, né? E realmente as pessoas se perguntavam no saguão do Teatro Leopoldina lá de Porto Alegre. Felizmente o São Pedro foi mais uma vez restaurado, mas o Leopoldina não existe mais. E o público ficou do início ao fim atento. Uma peça que era para ficar uma semana, ficou 4, ficaram 4 semanas, né? E realmente mostrou uma Glória Menezes já muito talentosa e um Tarcísio Meira, digamos assim, ainda ascendente na carreira de ator, né? Principalmente em teatro, já que ele estava na metade da carreira dele de ator. Quer dizer, a força do teatro, de uma peça interpretada, como você falou, ao vivo ali, gera realmente um comportamental do público que pode ser bom no sentido de o ator, a peça, o autor, o diretor são excelentes, e pode ser considerada não tão bom espetáculo assim, né? Mas isso não deve desanimar ninguém. Como é que é isso na prática? Pois é, com certeza. Porque isso é laboratório para você, e o público. Existem 2 fatores, eu acho, nisso. A gente erra e acerta, faz parte mesmo de todo o caminho, assim, acho que nessa profissão também.
E também não dá para agradar a todos, gregos e troianos. Então, a mesma peça, uma pessoa ama aquele espetáculo e assiste várias vezes, e alguém pode não gostar. Porque aí se trata de gosto, opinião, né? Não é uma coisa de senso comum, de que todos vão gostar daquela peça. É óbvio que existem coisas meio best-seller, que todos gostam, mas ainda assim pode ter uma pessoa que não gosta. Então, também não é porque as pessoas não vão gostar, o público, que a gente não vai gostar do trabalho, sabe? Porque se você também acredita naquilo que está gostando de fazer, talvez rever coisas, mas não desistir, né? E falar, isso não serve, vamos cancelar total. O ouvinte CBN, público da CBN, um público qualificado, está ouvindo a escritora, diretora de teatro, Nadege Jardim, que usa como pseudônimo Diedra Royce. E o trabalho dela, adaptação de peças de Shakespeare para uma linguagem mais popular, especialmente para crianças e adolescentes. Na sua obra, Diedra, você cita que a sociedade atravessa uma fase difícil de ausência de valores humanísticos sobre os verdadeiros valores importantes da vida. Então, a reflexão é a intenção do ser ou não ser. Agora, veja bem, essa ausência de valores vem ao longo dos tempos, né? Você fala um pouco na foto, né, na selfie, o autorretrato da Edith Gardner, e eu peguei aquele tempo daquele dispositivo, né, de a gente dispara, tem um tempo e vai para frente da câmera, né, para ser fotografado. Sim. Hoje, com a tecnologia, é muito mais fácil, quer dizer, os tempos mudam, as pessoas ficam ou mais ou menos consumistas e o problema continua, a ausência de valores humanísticos, é isso? Eu acho que existe assim um equívoco sobre o que é importante. Sim. E às vezes a pessoa, quando vai perceber isso, não percebe, pode ser tarde demais, ou talvez nem perceba. A vida é muito mais do que isso, né? Pois é, a pergunta sempre é essa, né? O sentido o que faz vida. Feliz a pessoa? O que é felicidade? O que é um carro ser feliz? Novo? É uma nova namorada? Pois é, mas essas felicidades de consumo são felicidades tão passageiras. É na hora que você compra e daqui a pouco tem que comprar outra coisa. Então existe uma coisa interior. As pessoas compram sem ter necessidade, muitas vezes, do produto comprado. E aí se endividam e precisa... Enfim, são várias questões, mas são valores que, desde que a pessoa nasce, ela escuta coisas que são erroneamente colocadas. Então é complicado. Eu acredito que também exista, por outro lado, uma busca do ser humano por uma filosofia de vida mais humanística, que valorize a vida, que valorize o ser humano, que valorize isso, essa coisa que a gente tem dentro e não o que a gente veste. O Brasil teve revoluções, né? A última não foi bem uma revolução, foi uma fase dos militares, chamados hoje de anos de chumbo, e tem outros países, está aí o exemplo de novo, pontual agora, mais uma vez pontual, de Israel e seus vizinhos. Olha, chamar o Brasil de anão, diplomático, o Brasil que deu a contribuição através de Oswaldo Aranha para a conquista daquele território lá, não dá para entender. Ou dá? Não, mas a pergunta não é essa. A pergunta é o seguinte: um povo mais sofrido, com guerras, né, invasões, como acontece também no Oriente Médio, e especialmente no Oriente Médio, esse povo valoriza mais, encontra o sentido da vida. Para eles, o sentido da vida é a paz, não a guerra? Olha, eu não saberia te dizer, porque realmente eu não vivenciei esse tipo de situação. Mas eu acredito que quando você coloca um ser humano num estado de vida que é tão baixo porque você precisa sobreviver, e aí fica tão difícil pensar em outra coisa, como, por exemplo, uma pessoa miserável, o que ela vai comer daqui a pouco essa é a preocupação. Como ela vai poder se preocupar com leitura, com educação? Como ela vai estudar? Uma criança que não come, como? Ela tá com fome, ela precisa comer. É complicado, né? Mas passa por todas essas coisas, porque... Mas essa reflexão tem que ser feita, né? Vai chegar um momento que todos vão ter que se questionar, porque por que
precisa algumas pessoas terem tanto, parece tão básica essa discussão, enquanto outras não têm nada, e são coisas assim que depois você não leva com você. Eu não vou usar Do mundo nada se leva, né? Já dizia o Frank Capra. Esse Então, exemplo, por exemplo, estamos esportivamente decepcionados com a nossa seleção brasileira, principalmente com aquele 7-1. Se os 2-1 da Copa de 50 nunca saíram da cabeça das pessoas mais velhas, de terceira idade hoje, imagina daqui a 30, 40 anos esse 7-1, não é, da Alemanha contra a seleção brasileira. Agora, era tão importante assim ou era apenas uma competição esportiva, um jogo de futebol? É um jogo de futebol, mas para o brasileiro o futebol é importante. E a gente não consegue não torcer, parece, né? Por mais que você... Porque a política é uma coisa e o futebol, ele é outra coisa. Claro que tudo está em conjunto, mas na hora que você está olhando aquelas camisas amarelas correndo, parece que, né, se desliga. Só que eu acho assim, existe uma coisa que é o trabalho em conjunto que a Alemanha tinha, por exemplo, na equipe, e que vem da cultura, que eles, e toda uma cultura, todo o formato de um país. Um país é que... o que é. Um E uma estrela só, uma pessoa, um único craque. Não estamos mais nesse tempo, né? Um país que ontem de tardezinha, 50, 60 anos atrás, por ações de um louco, não é? Foi parcialmente destruído, quase que destruído, né? Uma capital dividida, aquele que teoricamente os libertaria, não é? Que foram os russos. Sim. Tomaram conta de metade da capital, metade do país, quer dizer, isso mudou. Agora, é a locomotiva da economia europeia, não é? Com a criação do euro, entre outras coisas, voltou a ser a grande potência industrial que sempre foi, no passado. Quer dizer, esse povo realmente teria, teoricamente, sempre na teoria, mais razões para comemorar essa vitória de agora do que nós brasileiros, ou não? Sim, mas eles foram bastante educados também, sim, né? E... muita gente diz que eles chegaram uma hora, olha, vamos parar de fazer coisas. Mas eles foram muito bem recebidos aqui também. Muito. O povo brasileiro é muito receptivo, simpático. É um povo maravilhoso, sim. E por mais que a gente fale que não, porque existem, claro, todo mundo tem defeitos e qualidades, mas é um povo maravilhoso, sim. Os estrangeiros adoram vir para cá e elogiam. A gente tem uma cultura, uma não, várias, porque os estados, cada região... infelizmente, né, os exemplos, tomara que sejam, não é, absorvidos, porque com torcidas organizadas, hoje, lá em São Paulo, que até tráfico de drogas fazem e que depredam estádios, esses torcedores, vendo, acho que não compartilhando, mas vendo os outros torcedores brasileiros em meio de adversários no jogo, né? No jogo contra a Argentina, argentinos e representantes do país oponente naquela partida de futebol, com a maior convivência, brasileiro, japonês, fazendo a limpeza do estádio, embalando o lixo que eles produziram ali, quer dizer... São coisas que a gente viu, sim. Agora tem que absorver isso, não só ver, né? Porque seria o ideal a gente conseguir pegar, pensar de cada cultura, ou melhor, né? E às vezes parece que é o contrário, parece que pinça o pior de cada coisa, mas enfim. André, eu me passei aqui, daqui a pouco o repórter CBN em rede, porque a gente falaria até amanhã de manhã. Sim, sobre esses assuntos, sim. Agora, rapidinho, a peça ainda é com essa itinerância de alguns centros culturais aqui, alguns locais de Blumenau, continua o trabalho que você faz com esse teatro, digamos assim, alternativo, né? Loucas de Shakespeare. Continua, então? Sim, é uma intervenção. Na verdade, a gente está com uma pesquisa sobre intervenções e em breve a gente vai ter uma nova intervenção. E agora a Loucas de Shakespeare vai estar no Viradão Cultural de Gaspar no dia 2 de agosto. 2 de agosto. Às
15 para as 7 da noite. Que bom. Eu precisava falar uma coisa que é super importante, tá? Tá, 30 É porque segundos. o meu livro O livro está aqui. e Ela vai deixar pra também os nós. espetáculos, o Dois Cavaleiros de Verona, a Incrível História de Rei Lear, que são espetáculos que a gente construiu, eles todos têm o patrocínio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. E é importante, sim, falar sobre isso Estão e nas frisar. livrarias? Não, na verdade o livro, ele vai ser distribuído gratuitamente nesses eventos. Que bom. E ele até está à venda no meu site, mas em princípio agora, nesse momento, aqui no município de Blumenau, os exemplares distribuídos gratuitamente. O seu site, então. Na biblioteca www.diedraruiz.com. Mas é importante frisar que esse apoio à cultura e esse patrocínio que a gente tem da prefeitura possibilita Que bom. vários produtos culturais. E isso é muito importante. O importante é que nós teremos outra entrevista aí daqui mais algum tempo com você aqui. Muito obrigado. Tamara, obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Tchau. Nadege Jardim, pseudônimo Diedra Ruiz, ela que faz adaptações de peças shakespearianas para jovens e crianças aqui na CBN. Agora sim, o repórter CBN em seguida em rede.